Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre uma questão que tem perpetuado no meio evangélico, no tocante a uma distinção rígida entre os termos grego filéu e agape. Ora, quando nós observamos a maneira como é empregada através das ministrações, das exposições bíblicas, quer de púlpito, quando não de escola bíblica dominical, particularmente, eu vejo que muitas vezes é de uma maneira exagerada ou até mesmo mitificada em pregações e estudos populares. E vamos esclarecer estas questões a partir do texto bíblico, bem como utilizando o recurso linguístico, quando apresentamos o texto no grego koiné, a língua que foi utilizada na composição do Novo Testamento. Nós sabemos que na etimologia da palavra, ou seja, na raiz dela, agape é frequentemente associado a um amor voluntário, sacrificial, deliberado, como o amor de Deus. Filéu tem uma conotação mais emocional, afetuosa, como o amor entre amigos ou família. Mas acontece que nós precisamos saber qual é a maneira que o autor de cada livro do Novo Testamento empregou os termos. O que nós observamos, e vamos fazer uma consideração analisando os textos bíblicos, para que vocês possam verificar com seus próprios olhos o que eu estou dizendo e venha certificar a respeito dessa verdade escriturística, conforme está em nossa Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo de número 15 até o 17, tem um texto por demais conhecido, que diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E a palavra é agapas, conforme está sendo destacado. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? A palavra, uma vez mais, é a mesma. Agapás. Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando ele responde que te amo, Filô, disse-lhe: Pastorei as minhas ovelhas. Uma vez mais, quando aqui está agapas, eu tinha destacado anteriormente, e não tinha feito o destaque de Filô. No versículo 17, perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Acontece que aqui já não vem agapas, e sim fileis, que vem de filéu. Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? E uma vez mais vai aparecer fileis. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. E ele menciona Filo. Disse-lhe mais, disse-lhe Jesus, melhor dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Pois bem, nós estamos diante desse diálogo entre Jesus e Pedro. Note que ora aparece agapas, ou agapaz, e depois filo. Segue uma troca entre o verbo agapau e filéu. O que muitas pessoas têm feito destas palavras a partir da língua grega? Muitos interpretam que Jesus usa o verbo agapau e Pedro responde com filéu,
como se Pedro não conseguisse se comprometer com o amor mais elevado. Particularmente, eu considero esta interpretação possível, mas não vejo base quer neste texto, quando não, quando levo em consideração o próprio Evangelho de João, que vai fazer uso de termos como filéu e agape de maneira intercambiável, colocando como sinônimos, de modo que há outros estudiosos que vão argumentar que João, o escritor, está apenas variando o vocabulário, como faz com frequência. Por exemplo, usar pastorear para a forma alternada apacentar. Eu, Gustavo Luiz, particularmente uso muito sinônimo. Suponhamos que eu esteja falando da minha família que era paupérrima. Na sequência, eu vou utilizar que a minha família era muito pobre. Percebeu que eu estou utilizando palavras diferentes, mas indicando que a minha família era desprovida de recursos materiais, financeiros, etc. e tal. Da mesma maneira, embora existe esta possibilidade de que Jesus está testando o nível de amor de Pedro, mas não é garantida apenas pela troca dos termos. Pela troca dos termos, não. Possibilidade, eu não posso descartar. Existe. Mas quando eu considero os outros textos e contextos do mesmo evangelho, aí não fica nenhum tipo de dúvida. A dúvida se esvai. Por causa de quê? Porque vai ser usado duas palavras, as mesmas, né? No caso, agape e filéu, para descrever o mesmo amor e não um tipo de amor diferente. Já que nós estamos em João, no Evangelho, vamos agora nos reportar ao capítulo de número 11. Farei a leitura do versículo de número 3, que nos diz assim: Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Destaco aqui a palavra, conforme foi traduzida, amas. Quando utilizou essa expressão que foi traduzida para o português, amas, está nesta forma aqui, ó, fileis. Note bem. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Fileis. Agora, no versículo 5 é só pula o versículo 4, vai para o versículo 5 e faz menção que Jesus amava a Marta e a sua irmã, no caso, a Maria, e a Lázaro. E quando menciona o amor, olha só a, a forma que utiliza. Egapa, que vem de agape. Logo, o que que nós observamos? Que tanto filês quanto egapa são usados para descrever o mesmo amor de Jesus por Lázaro e por suas irmãs, e nenhuma diferença de intensidade é destacada no texto. Podemos continuar no mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 35. Note que neste verso 35, olha a maneira que é empregada a palavra. O pai ama ao filho, uma referência a Jesus, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quando diz que o pai, numa referência a Deus, ama Jesus,
vai mencionar agapá, agapá. Note que vem de agape. Mas acontece que quando nós vamos para o capítulo de número 5, no versículo de número 20, diz, uma vez mais, que o pai ama o filho. O pai ama quem? Ama Jesus. O tradutor entendeu que se referia ao Pai Celestial, numa referência a Deus, e colocou na tradução com P maiúsculo. Da mesma maneira, quando menciona o Filho, coloca com F maiúsculo, porque faz alusão a Jesus Cristo, correto? Observe que quando fala que o Pai ama o Filho, para aquelas pessoas que menciona que sempre vai se referir a um tipo especial de amor, no sentido do emprego de agape, note que menciona rogar, pater, o pai, filei, ama. Não está nada relacionada à palavra agapá, conforme o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 35. Os dois verbos são usados para o mesmo relacionamento, sem qualquer implicação de diferença. O que a gente pode concluir teologicamente e linguisticamente? Bom, existe uma nuance de diferença entre agape e filéu em alguns contextos, principalmente quando você analisa a etimologia da palavra. Todavia, a maneira como foi empregada, de uma forma especial, por João em seu evangelho, bem como você pode fazer a comparação e análise dos vocábulos empregados por outros escritores do Novo Testamento. Via de regra, são termos frequentemente intercambiáveis, utilizados como sinônimos. Ora, ele utiliza agape, ora, filéu. E isto tem muito a ver com o estilo literário, e, de uma forma específica, com o evangelista João, que vai valorizar a variação de vocábulo, não necessariamente mostrando uma distinção de sentido. De modo que nós podemos dizer, biblicamente falando, dentro de uma análise linguística, a partir do Novo Testamento, de que, embora nós reconheçamos que na etimologia da palavra tem significados distintos, todavia, a maneira como emprega-se agape e filéu são intercambiáveis, não tendo nenhum sentido, digamos, distinto ou diferenciado. Espero que tenha apreciado a palavra de Deus e que você possa, cada vez mais e mais, fazer as suas análises e tirar a sua conclusão sempre a partir da palavra de Deus, quer na língua vernácula, mas principalmente a partir das línguas originais. Neste caso, nós lidamos com o grego koiné. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa continuar os seus estudos para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.